Galera, agora eu quero chamar vocês para a gente bater um papo sobre a arquitetura de computadores e um pouquinho mais especificamente sobre o que que é arquitetura e o que que é organização de computadores, beleza? Vamos lá então. Eu quero que vocês deem uma olhada naquela placa-mãe ali, naquele processador ali e nesse chipzinho aqui, nesse wafer, né, que é uma bolacha, literalmente uma bolacha com tanto de processador ali dentro. O que que acontece? Quando você vê essas figuras, pessoal, vocês veem isso aí e pensam, ah tá, eu tenho ali uma placa-mãe, ela tem um processador integrado, esse processador, se eu abrir o processador, ele é formado por uma série de circuitos, majoritariamente transistores, certo? E mais alguns outros eletrônicos também. Mas o que que define a arquitetura de um computador ou a arquitetura de um processador? E o que que define a organização deles? Quais são as diferenças entre si, entre esses termos? Para falar disso, eu vou perguntar aqui, ó, que processador é esse que está na tela? Bom, se eu olhar aqui, eu estou vendo um chip, estou vendo o fundo de um chip, mas eu não sei necessariamente que processador que é. E aí aqui é um detalhe importante. Enquanto programador, ou enquanto desenvolvedor de software que vai usar um processador, você só vai saber que processador que é quando o fabricante te disser qual processador que é. Você não vai saber ao abrir o processador para ver o circuito. Naturalmente, porque tem tecnologias, inclusive, que são proprietárias, a maioria delas são proprietárias. E é aqui que nós definimos, pessoal, o que é organização e o que é arquitetura. Quando você olha isso aqui, sabe o que é importante você saber do processador enquanto programador? O conjunto de instruções dele. Ou está escrito aí ISA de Instruction Set Architecture. Ou seja, quando a gente vai definir um processador, se você não é o cara que fabrica o chip, você precisa se preocupar com quais os parâmetros que você vai enxergar enquanto programador. E por muito tempo, a única coisa que era importante para poder definir a arquitetura de um processador, ou seja, o conjunto de parâmetros visíveis ao programador daquele processador, era o seu conjunto de instruções. Embora falar de arquitetar um computador envolve muito mais do que apenas um conjunto de instruções, certo? Esse aqui é o elemento essencial da arquitetura, o principal para você entender e usar um processador. Tá, tudo bem, mas o que é o conjunto de instruções? O conjunto de instruções, galera, de um processador, ele vai envolver, por exemplo, quantas instruções há ali, o que elas fazem, mas você pode analisá-las em termos de 7 dimensões. E quando nós estamos falando de instruções, nós estamos falando de instruções de hardware, tá? Não são aquelas instruções de Java, de C, de linguagens de mais alto nível. São instruções da máquina, certinho? E aí, por exemplo, o que a gente pode pensar dessas instruções quando a gente vai analisar as instruções do processador? Primeiro, qual que é a classe dessas instruções? Ó, se você pegar duas grandes classes famosas, o Register Memory e Load Store, por exemplo, da família 8086 da Intel e não da família, né, mas do conjunto de processadores MIPS. São duas classes de instruções. Essas Register Memory, por exemplo, é que a memória pode ser acessada como parte de várias instruções. Agora, já nesse caso das Load Store, a memória só é acessada por instruções Load Store. Leva para a memória, traz para a memória, que é como funciona a maioria dos processadores hoje. Outra coisa que nós temos de característica desse conjunto de instruções, o endereçamento da memória. Como é que ele é? Bom, pode ser organizado por bytes, e esses bytes podem estar alinhados ou não. É o que a gente basicamente encontra, memória organizada por bytes. Joia. Mas já que a memória está endereçada desse jeito, como é que eu consigo acessar os dados lá? E aí que entram os modos de endereçamento, ou seja, como acessar o conteúdo da memória, certo? Isso vai estar disposto lá, por exemplo, eu vou conseguir acessar por endereço, não é por endereço, quando eu chegar lá, aquilo é um dado, ou aquilo ali é um endereço de um dado, certo? Isso também tem que estar especificado nos modos de endereçamento. Outra coisa, tipos e tamanhos dos operandos. Ah, e quantos bits são os operandos? Quais os tipos de operandos? Ponto fixo, ponto flutuante? As operações que nós podemos realizar, as mais famosas que a gente tem, né? Transferência de dados, aritméticas, operações com pontos flutuantes, coisa que eu disse bastante lá no vídeo sobre o computador IAS, que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O controle de fluxo das instruções, ou seja, o que a unidade de controle vai ter que fazer para dizer quais os componentes daquele processador vão ser utilizados em cada instrução.
beleza? E, por fim, codificação do ISA. Por exemplo, quantos bytes que cada instrução ocupa, elas têm tamanhos fixos, tamanhos variáveis, certo? Então, são diferentes tipos, diferentes classes de instruções que nós conseguimos definir o conjunto de instruções daquele processador, que é o que vai ser visto pelo programador que programa para processador. Quem é um programador que programa para processador? Pô, o cara que escreve sistema operacional, por exemplo. Certo? É um programador que programa processador, que vai precisar saber quais as instruções que ele tem disponíveis para usar. Beleza? Mas, galera, como a gente estava falando aqui, então, de organização e arquitetura, certo? E eu tinha dito que no passado o termo arquitetura de computadores era frequentemente utilizado para lidar com o conjunto de instruções, a gente deve entender que projetar um computador, arquitetar um computador, envolve muito mais do que o conjunto de instruções. Depois disso, o cara que vai projetar um computador, ele tem que pensar como é que ele vai atingir esses requisitos, potência, frequência, distribuição do sistema de memória, certo? Então, essa parte de arquitetura de um computador, ela é complexa e envolve mais do que o conjunto de instruções. Agora, quando a gente lida com organização, organização está relacionado à disposição, projeto lógico. Quais os circuitos que você vai utilizar, quais os elementos lógicos você vai utilizar, certo? Como é que você vai conectá-los, como é que você vai botar barramento. Há quem diga, ainda há quem separe arquitetura, organização e hardware, colocando o hardware como sendo a montagem, a conexão, certo? As ligações dos componentes. E há quem diga que o hardware ele é envolvido no projeto da organização. Daqui para frente, nós vamos utilizar os termos organização para lidar com o projeto lógico e físico da máquina e arquitetura para tratar do conjunto de instruções e parâmetros que são visíveis ao programador. Registradores, largura de barramento, conjunto de instruções, memórias disponíveis e por aí vai. E agora, para nós estudarmos exemplos de organização e arquitetura, nós vamos pegar o computador hipotético Neander e vamos abri-lo, certo? Nos próximos vídeos, para a gente entender dentro do processador desse computador como é que funciona, o que é arquitetura, o que é organização ali, beleza? Então se liga nessa sequência de vídeos aí, tem mais alguns sobre o Neander. Valeu por assistir e até a próxima videoaula.